Antes do velório, o Gominho falou no Mais Você, né, no encontro, ele foi no Mais Você, perdão. No Mais Você, ele falou sobre algumas das críticas que ele recebeu nos últimos dias, tá? Eu me posicionei veementemente contrária a essas críticas do Gominho. Por quê? Eu vi as pessoas falarem, né, sobre ele não querer aparecer na morte da Preta Gil, né, não querer ali, né, vamos dizer, surfar a hype, né, a onda da morte da Preta Gil, porém que ele teria postado fotos, se despedindo do apartamento, etc. E aí o pessoal começou a questionar a postura do Gominho. Eu achei ridículo, na minha opinião, tá? Achei péssimo, porque o Gominho, ele deu mostras, não que ele precisasse, porque ele não precisava provar nada pra ninguém, pra começo de conversa, tá? Segundo que ele, muito amigo da Preta Gil, abdicou realmente da vida dele, do trabalho, de várias coisas, pra ficar ao lado da amiga nos últimos anos. E mesmo assim, ainda consegue ter gente criticando o cara. E eu não entendo isso. Isso é coisa de gente mal amada ou que nunca teve uma amizade verdadeira. E aí eu te digo o seguinte, tá? Gominho falou sobre isso no programa da Globo hoje, tá nitidamente abatido, tá até mais magro, com a cara até mais chupada. Ele tá nitidamente abatido. Lógico que ele já viveu o luto da Preta, como ele próprio falou, só que também parece que a ficha ainda não caiu. A ficha dele ainda não caiu. E, de certa forma, como um amigo muito próximo, ele sabia que a chance da Preta, né, continuar viva ainda há muito tempo era mínima ou quase inexistente. Até porque a própria Preta se despediu dele através do olhar, como ele fala, entre outras coisas. E sofreu muito antes da partida dela e agora ele só quer que ela siga o caminho dela e seja, né, onde estiver feliz, um espírito livre, vamos dizer assim. Vamos ver o que disse Gominho hoje para o Mais Você. A gente não pode exibir o vídeo, mas temos o áudio da entrevista. Bota na tela, Gabizinha, vamos ouvir. Seguir a vida, eu tuitei que eu tava procurando apartamento para sair da casa dela. E as pessoas começaram, inclusive, eu tô falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisa muito chata. Que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol. E não era isso, Ana, só é isso, eu tava vivendo aquilo com ela há 3 anos, eu precisava sair dali. Para dar não fazia bem. Como é que faz, não é? Porque também todo mundo tem um limite. Eu falei, e foi muito doido, porque quando eu voltei de Nova York, eu já tinha entendido. Porque ela pegou a minha mão assim e olhou com um olhar que não tinha mais olhar, não tinha mais vida, ela não tinha ânimo, não tinha nada. E ali eu entendi. Então essas 2 semanas, foi eu assim, eu morava com ela, né? Então para eu tomar banho, eu passava pelo closet dela, eu passava, abraçava as roupas dela, cheirava, chorava, foram 2 semanas assim. Então, acho que o meu luto começou dali já, sabe? Tem 2 semanas que o meu luto começou fora. Você sabendo e o cansaço que eu estava perto, né? Eu sabia que eu não ia conseguir mais vê-la. E o cansaço que eu tava, que eu falei que eu precisava, era esse cansaço de ela sofrer, assim. É muito ruim você ver alguém que se ama sofrer, batalhando, e aquela batalha começa a esmorecer um pouco, porque as coisas vão mudando. Então, assim, de verdade, Ana, quando eu entendi, quando a Jude me ligou, foi muito louco, porque foi no dia 20, eu tava escrevendo um post pra ela. Eu assisti essa entrevista dele com a Ana Maria Braga, Cairo, e, assim, o Gominho, ele tá muito consciente do que ele fez pra Preta Gil, ele tá muito consciente do que ela representou para ele, do que ele representou para ela, durante o período, né, que ela estava, não só da amizade dos dois, que, né, já tinha aí mais de 15 anos, algumas amizades até mais de 20 anos, mas eu achei que ele está muito consciente de tudo que ele fez para Preta. No post dele do Instagram, da resposta que ele deu ontem, inclusive para um seguidor, ele diz o seguinte, ele fala, olha, um cara respondeu assim, ele dizendo, né, que agora ele queria vibrar alegria, amor, do jeito que a Preta sempre ensinou ele, né, a ser autoastral. Então ele disse, olha, agora eu quero ser autoastral, eu quero jogar para cima essa energia, eu quero, sabe, como só um, né, taurino com ascendente não sei quem é capaz de fazer, do jeito que a Preta me ensinou a ser. E aí uma pessoa respondeu assim, nossa, Gominho, espera pelo menos o corpo dela esfriar. E ele respondeu, o corpo dela, ela já tinha esfriado há muito tempo, há tempos.
né? E ele falou até para Ana Maria Braga que o olhar dela, o último olhar, a última vez que ele viu a Preta, que ele sabia que era a última vez que ele ia ver ela, que não tinha mais nada ali. Sabe? Aquele olhar vazio, aquele olhar perdido. E aí, então, assim, e isso dói muito mais, assim, Cairo, você ver a pessoa indo embora e sem poder fazer nada, isso dói tanto que quando ela vai, você entende que ela está descansando, que agora ela está melhor. Sim. Porque acabou o sofrimento para ela, né? Você entende isso muito bem. Então, eu acho que o Gominho ele está muito consciente assim, disso que ele passou com ela, porque ele sofreu nesse período. Foi. Ele está aparentemente mais abatido. A gente conhece lembra do Gominho? Eu lembro dele com aquele cabelão, né? Mais cheinho. Tem uma foto dele, Gabi, do Mais Você hoje, pra gente comparar, por exemplo, nessa foto aqui, ó, como a Mônica tá falando, ele na fazenda, né, em outros lugares, ele lembra com cabelão e tudo mais, aqui ele já tava carequinha, né, já tava com o cabelo raspado, mas hoje ele apareceu bem abatido, né, Mônica? A gente vai tentar mostrar pra exemplificar o que você tá falando. Porque assim, e ele sofreu, a gente tem que lembrar, eu não sei se a nossa audiência que tá aqui já teve alguém que passou por isso, inclusive comente no nosso chat, a gente quer saber a sua opinião em relação a isso, mas cuidar de uma pessoa que está com uma doença tão agressiva, e desculpa, gente, a Preta, ela fez uma cirurgia aqui em São Paulo, só para vocês entenderem, tá? Ela fez uma cirurgia aqui no Brasil que durou 21 horas, uma cirurgia delicadíssima. Pensa em médicos 21 horas operando, Cairo. Né? Então, assim, o desdobramento, o cuidado, o tanto que, né, se tentou salvar a vida da Preta aqui no Brasil. Ela tentou todos os tratamentos, fala-se, estima-se, que ela teria gasto, durante, né, todo o período, mais de 37 milhões de reais. Tentou de tudo, né? E ela foi para os Estados Unidos para fazer um tratamento alternativo. Sabe o que é um tratamento alternativo? Quando você não tem mais tratamento para fazer. Não tem mais solução viável, né? E você tenta algo ali inovador. Aí o que acontece? Os cientistas, os médicos dizem o seguinte, a gente está testando um tratamento. Sim. A gente não pode te garantir. Mas você, né, pode ser a primeira a ser curada por ele. Então, assim, quando você vai para esse tipo de tratamento, você vai para o tudo ou nada. Sim. Porque você sabe que não tem mais para onde correr. Né? E é uma doença muito agressiva. O câncer, só a palavra câncer, ele já dá, né, ele já dá um peso, você sabe que a caminhada a partir dali não vai ser fácil, talvez não tenha volta, né? Talvez você não vença ele. Mas ela chegou num ponto que a doença, ela conseguiu ser curada por um certo período. Sim. Ela conseguiu, olha, né? O câncer atrasar, talvez, né? O câncer da Preta Gil, não, ela chegou até a remissão do câncer. Isso é uma vitória, né? Poxa, eu consegui, não tem mais câncer em mim. Só que num exame de rotina, ela descobriu que ele tinha voltado e mais agressivo. Né? Então, assim, e nesse período todo, a gente tem que lembrar que o Gominho, que é quem a gente está falando, esteve com ela. Então, assim, ele esteve com ela lá atrás, em 2023. Lá, quando o Rodrigo Godoy, o marido da Preta Gil, preferiu ir para o pagode, ao invés de ficar com ela na UTI. Preferiu dormir fora de casa, quando ela estava já... Gente, uma pessoa em tratamento em UTI já é uma pessoa que precisa de cuidados intensivos, porque a vida dela já está em perigo, né? E a Preta, ela foi abandonada. O Gominho pega as malas e vai morar com a Preta e não sai do lado dela em nenhum momento. Ele só saiu do lado dela quando ela se foi. Pois é, e a gente viu, né, tá vendo agora a imagem dele na entrevista hoje, como tá nítido que ele realmente tá bem abatido, né? O pessoal duvidar da amizade dele é uma coisa, pra mim, muito feia.